A doença de Chagas, ela é o quadro clínico que se instala após danos e lesões dos nossos órgãos, das nossas células, pela infecção através do parasita Trypanosoma cruzi. E por ser uma doença endêmica aqui no Brasil, hoje nós vamos conversar sobre ela. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia, e é um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto importantíssimo relacionado à área da saúde. Hoje vamos focar em uma doença que é conhecida aqui do Brasil, ela é endêmica de algumas regiões, geralmente na região norte e nordeste e uma partezinha também de Minas Gerais, que é a doença de Chagas. Mas o que é essa doença de Chagas? O que ela causa no corpo, como que se entra em contato com essa doença, como se desenvolve ela e se tem alguma forma de prevenção e tratamento. Então vamos conversar isso no vídeo de hoje. Inicialmente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça favor de se inscrever, não perca tempo e já clica no sininho ao lado do inscreva-se para que o YouTube te notifique toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Assim você não perde nenhum assunto abordado por aqui. A doença de Chagas, ela é causada por um parasita. Esse parasita ele se chama Trypanosoma cruzi, que quando entra no organismo vai gerar toda uma infecção e danos a órgãos e tecidos. Não é do nada que esse parasita invade o nosso organismo. Ele é transportado por um outro animalzinho, por um outro bichinho, um inseto, que nós chamamos de uma transmissão vetorial, é através de um vetor, e esse vetor é chamado de barbeiro. Ele é um inseto que pica, mas é através da picada que ele transmite o Trypanosoma cruzi? Não exatamente. O que acontece é que quando o barbeiro pica a pessoa, logo após ele faz cocô na pele da pessoa, próximo ali à picada. E o que acontece? Depois ele sai, ele vai embora e a pessoa vai e coça. Quando ela coça, ela traz essas fezes, esse cocô infectado, para próximo do buraquinho que ficou da picada, do furinho na pele, dessa abertura que foi feita. Se essas fezes, se esse vetor estava infectado, o Trypanosoma vai passar pela pele através desse buraquinho e vai entrar na corrente sanguínea. Então é através dessa via de transmissão que geralmente se ocorre a contaminação com o Trypanosoma cruzi. Agora existem outras formas também de ocorrerem a transmissão. Através da via oral, que é quando o paciente entra em contato com alimentos contaminados com o barbeiro infectado, ou as fezes do barbeiro infectado, e não faz muito tempo que nós vimos isso referente ao açaí e à cana-de-açúcar, que acabavam, no ato de moer esses produtos, esses alimentos, acabava moendo junto animais que estavam infectados, e acabava assim, então, contaminando esse alimento. E também nós podemos ver isso através do consumo de verduras, frutas, outros alimentos que não são bem lavados. Então aqui já deixo uma atenção, lavem bem os alimentos, principalmente frutas, verduras, legumes, antes de consumi-los. Outro ponto de transmissão também que pode ocorrer é da mãe para o bebê durante a gestação. A mãe está infectada com o Trypanosoma cruzi e acaba passando para o bebê durante a própria gestação ou através do parto, na hora do parto. E também ainda uma forma de transmissão bem mais incomum, mas que também pode acontecer, geralmente nos dias de hoje não acontece, referente a todos os exames que são feitos de doador para receptor, mas através da doação de sangue e de órgãos contaminados. Isso acontecia, claro, mais antigamente, deixando aqui bem entendido isso para vocês. Agora, o problema não é a infecção apenas que o Trypanosoma cruzi ocasiona no organismo, é o dano irreversível que ele pode causar em órgãos quando não ocorre o tratamento adequado. O Trypanosoma cruzi, ele pode afetar principalmente coração e intestinos. E eu já vou comentar aqui o que ele causa nesses órgãos. Mas primeiro vamos conversar sobre os sintomas. Os sintomas mais comuns são febre, geralmente mais alta que 38 graus, fraqueza, inchaço na região das pernas, dos braços, também na região dos olhos, ela pode ser encontrada, aumento dos gânglios e também da região do fígado, do baço, pode ocorrer. E esses sintomas geralmente ocorrem de 3 a 30 dias após a exposição ao vetor, que é o barbeiro. Então, ele pode picar o indivíduo
e o paciente, esse indivíduo, só vai apresentar os sintomas, vai começar a apresentar esses sintomas de 3 a 30 dias após essa picada. Então, prestem atenção, vocês, se forem viajar para essas regiões endêmicas, prestem atenção nesses sintomas até 30 dias depois dessa viagem, porque pode ser que vocês tenham sido infectados. E aí, tempo é vida, precisa entrar com o tratamento o quanto antes. Sem o tratamento adequado, ocorre a evolução desse quadro agudo, dessa infecção aguda, para crônica. E o que isso significa? Todo quadro que vira crônico, ele é como se o organismo se acostumasse naquela nova situação. Ele não tem cura, não tem como desfazer todo aquele dano. Então, nos órgãos, geralmente a presença, essa infecção do Trypanosoma cruzi, gera um aumento desses órgãos, um aumento dessas células, uma inflamação, né? Elas perdem também um pouco da sua função por causa disso. No coração, isso pode ser uma das causas de insuficiência cardíaca, por exemplo, porque vai aumentar esse músculo ele não vai conseguir fazer a sua função, né, adequada, que é a de bombear o sangue. Ele vai hipertrofiando, que é aumentando de tamanho, e ao mesmo tempo ele não consegue mais ter aquela contração, fazer aquela contração eficaz para bombear o sangue do coração para as outras partes do corpo. E no intestino, que também é um órgão alvo desse Trypanosoma cruzi, pode ocorrer o que é chamado de megacólon, que é o aumento da região do cólon lá no intestino grosso. Claro que o intestino delgado, o intestino fino, ele também pode ser afetado, ele vai ser afetado, mas aqui, voltando ao intestino grosso, então ali as fezes já não conseguem mais se movimentar por essa região, então elas podem causar uma constipação maior, elas ficam presas por mais tempo dentro do intestino. Isso também vai ajudar com que esse intestino aumente de tamanho, porque ele vai acabar tendo que se expandir pela presença das fezes ali, o que vai fazer com que esse intestino não funcione bem e, claro, então, gere alguns transtornos para esse paciente. O tratamento de hoje ele é eficaz, ele deve ser iniciado o quanto antes, mas nós sabemos que também há estudos referentes à parte natural. E já foi visto, existem alguns estudos que comprovam, que apontam uma influência bem significativa do uso de selênio em pacientes com doença de Chagas. O selênio ele é um mineral muito importante para o organismo, para as nossas células, ele está ligado à vitalidade, ele está ligado à longevidade. E tem estudos referentes ao selênio direto em quadros de doença de Chagas com resultados bem interessantes. Então tá aí uma forma também de apostar, querendo ou não, nesse mineral, numa terapia natural, junto com os medicamentos. Aqui eu não tô dizendo que não é para tomar remédio e tomar só o selênio. Não é isso, tá? Lembrem que as terapias complementares, a suplementação, ela ajuda a algo a mais no seu organismo, para você não depender apenas dos remédios químicos. Mas os químicos estão aí para nos ajudar também quando for necessário. Outro ponto também interessante é o uso do zinco. O zinco para a imunidade é muito importante. E ter uma imunidade boa sempre para quadros assim, por exemplo, infecciosos, é essencial para a saúde. Então, pacientes com uma quantidade de zinco adequada, eles vão ter uma imunidade melhor. Também para esse quadro da infecção do Trypanosoma cruzi, o corpo vai ter sim uma boa resposta, vai conseguir lutar contra esse parasita. Obviamente, de novo, repetindo, frisando, pode ser que mesmo com os nutrientes, a suplementação, o paciente precise utilizar os remédios como um algo a mais. Mas isso vai gerar uma eficácia também do tratamento medicamentoso muito maior se o seu corpo não estiver tão debilitado quando for infectado, se for infectado com esse parasita. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.